Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas. Acorda, que a vida passa. Eu já não sei namorar, meu amor. Deu amnésia, não tô de caô. Muito mais conteúdo. Programa BV Educação. Só notícia boa. Programa Moneycast. Papo Firme é federal. Mulheres Reais. Programa Ping Pong. Na trilha certa. Programa Empreende Brasília. Você está ouvindo Light Hit. Programa Eveline Ogawa. Na Rota do Rock. O Sexta Pop. Programa Federal Sem Vergonha. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos. Ó, palmas pra Palmas ele. aí, ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Rádio Federal. Rádio Federal. O que te impede de dominar o seu dinheiro? Com a Valorize Seu Sonho, você aprenderá a controlar o seu dinheiro e não ser controlado por ele. Saia das dívidas. Vire um investidor. Mande agora o seu WhatsApp para 61992150229 e agende sua sessão. Valorize Seu Sonho. Nossa missão é ajudar você a realizar os seus sonhos através do planejamento e da inteligência financeira. Siga também nosso Instagram, @Valorize Seu Sonho. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Rádio é federal. No ar, programa BV Educação. Seu caminho passa por aqui. Com o professor Bernardo Verano. Boa tarde, queridos amigos ouvintes. Quem vos fala é o professor Bernardo Verano. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a química ambiental. Boa tarde, Dovan. Boa tarde, professor. Bem-vindo a mais um programa BV Educação. Hoje vamos bater um papo sobre um assunto que cai cada vez mais no Enem, que é a química ambiental. Química ambiental, eu vou confessar que eu não sei nada sobre o assunto, professor. E muita gente ainda não sabe, porque está acostumado com um método anterior de química. Quando a gente fala de química, só a parte das reações químicas, dos cálculos químicos, e não tem essa compreensão da química ambiental, que é a parte da química que é muito interdisciplinar. E muitos não têm essa visão da interdisciplinaridade. E isso complica muito na hora de resolver uma questão. Sabe por quê? Como ela é interdisciplinar, tem conceitos de geografia, biologia, de física, contextos históricos. E aí o povo pensa, química ambiental, vivo, logo resolvo. E não é bem por aí. Legal? Entendi. Não é mais bem por aí. Por quê? Dentro da contextualização da química ambiental, eu tenho os conhecimentos específicos de química sendo cobrado. Então você precisa de ter uma compreensão dessa interdisciplinaridade para poder falar um pouquinho mais da química ambiental. Saquei. E o grande lance é que eu fiz um levantamento aqui sobre isso. De 2009 a 2018, eu selecionei aqui 5 tópicos de química que são bem cobrados no Enem. Os top 5. Top 5, vamos ver. De química. Então vamos lá. O primeiro tópico, em termos inclusive de quantidade de itens, é química ambiental. É a própria química ambiental e a gente morre de estudar outras coisas na química. Não brinca. Sério, professor? A primeira colocada é química ambiental. Depois vem a parte de soluções, cálculo de concentrações, diluição. O terceiro tópico mais cobrado é a estequiometria. O quarto tópico mais cobrado é a eletroquímica. E o quinto tópico mais cobrado são funções orgânicas e reações orgânicas. É o tópico de orgânica sendo cobrado. E eu fiz o levantamento em número de itens. De 2009, pegando todas as aplicações, provas canceladas e provas efetuadas,
e segundas aplicações, aliás, nós temos aqui química ambiental com 30 itens, a parte de soluções com 27 itens, a parte de estequiometria com 25 itens, eletroquímica 20 itens e a parte de reações orgânicas com 20 itens. Peraí, desculpa, professor. Isso é onde? Enem? No Enem. No Enem. No Enem. Ah, tá. É a parte e quantidade de itens cobrados. Legal? Saquei. Então, para a prova do Enem desse ano, deve seguir essa proporção de itens dentro da química. E o resto, dentro da química, vem o assunto de termoquímica, química geral, conhecimento de ácido e base, vem nos outros conteúdos. Mas se você me pedisse aqui, tá faltando um mês para a prova, o que eu estudo? Eu ia te relacionar a esses conteúdos. O que ao longo do ano eu tenho que dar atenção maior nesses 5 conteúdos. Legal? Para você ir bem na prova. Porque vai cair uma proporção absurda desses itens em comparação com os outros, seguindo a tendência geral. Porque, veja bem, eu estou falando aqui de estatística. E eu não estou falando de uma estatística puramente, eu estou relacionando só química geral. Química geral envolve radioatividade, envolve ligações químicas, tabela periódica. Não é isso. Eu destrinchei tópico por tópico da química, tive o cuidado de ir tópico por tópico da química e levantei a quantidade dos itens de cada coisa que a gente está falando. Então, por exemplo, química ambiental de 2009 a 2018, 30 itens. É muita coisa. É, muita coisa, considerável, né? Dissoluções 27, estequiometria 25, eletroquímica 20 e reações orgânicas empatado com 20 itens. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso aí. A gente não pode. E o Enem, só para deixar claro, para todo mundo ficar ligado, as inscrições começam já no dia 6 de maio. 6 de maio agora. De 6 a 17 de maio. E as provas serão aplicadas lá em novembro. De 3 e 10 de novembro. Mas as inscrições são agora. Então, pessoal, quem estiver escutando, Então, o Enem 2019 vai abrir sua inscrição 6 de maio. E vai terminar no dia 17 de maio. Então fica bem ligado. Partiu. Muitos me perguntam, química ambiental, professor, o que cobra, professor, química ambiental? Como é que a gente pode trabalhar e abordar esse assunto? Primeiro, ter um conhecimento bem amplo de suas disciplinas. Todas elas. Porque todas elas vão ajudar um pouquinho a resolver a questão. Mas alguns assuntos chamam mais atenção. O primeiro assunto que chama muito a atenção é o tal do efeito estufa. Você já ouviu falar dele, Doma? Já ouvi falar, mas isso já era em voga na minha época. Ainda tá assim? E tá cada vez pior. Nossa. E tá cada vez pior. Não é que tá em voga. Nós hoje estamos sofrendo consequências disso. Um ano que chove muito, um ano que chove pouco. El Ninho, Laninha, as variações de temperaturas, as temperaturas médias no verão cada vez maiores, os invernos cada vez mais rigorosos, tudo isso tem a ver com o aquecimento global. Porque o aquecimento global ele tende a colocar a média da temperatura do planeta mais alta e colocar as estações, tá? As estações não mais tendo uma variação tão grande de temperatura, porque a gente sentia bem quando entrava, por exemplo, a primavera. Sim. Quando chegava no outono, você sacava que tinha acabado e a gente estava o verão e a gente entrava no outono. Exato. As estações do ano eram bem determinadas. Hoje, elas não são mais. A gente sabe que tem um período do ano que é quente, um período do ano que é frio. E olha que no Brasil a gente não tem, aqui principalmente na região centro-oeste, a gente não sente tanto essa variação. É verdade. A gente sabe que no meio do ano a gente vai passar por temperaturas mais frias e que no verão as temperaturas estão no topo, mas não é igual ao sul do Brasil e muito menos igual ao norte do Brasil. No norte do Brasil no inverno é quente, no verão é mais quente ainda.
Então veja bem, na média, a gente teve uma média de temperatura que subiu. E isso tudo vem de decorrência do efeito, do efeito estufa. O aquecimento global, que é o problema ambiental muito tratado no Enem, vem em consequência do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, meu povo. Não é natural. Isso que vai trazer problema para nós. Pelo contrário, se todo o planeta, a atmosfera, tivesse em condições ideais, o efeito estufa é a solução. Porque sem o efeito estufa, a temperatura média na linha do Equador seria de menos 10 graus Celsius. Nossa. Então o efeito estufa ele ocorre da seguinte maneira. Vem a radiação solar e essa radiação solar atravessa a atmosfera. No que ela atravessa a atmosfera, as moléculas da atmosfera, cada molequinha gosta de um tipo de energia. Então cada molequinha, quando passa o calor do Sol, ela vai absorver um pouquinho do calor do Sol. Esse raio de Sol bate na superfície da Terra, a Terra absorve, mas não absorve toda. Então ela reflete e refrata esse calor, que volta para a atmosfera. Quando esse calor volta para a atmosfera, essa onda de calor volta para a atmosfera, mais moléculas da atmosfera retêm a energia, impossibilitando que essa energia volte totalmente para o espaço, criando como se fosse uma estufa. Você já viu as estufas de vidro para plantas, não já? Já vi. Tem o mesmo princípio. O raio de sol, o calor bate ali e o calor não se dissipa. Quem é a nossa redoma de vidro? É a atmosfera. E isso faz com que a gente tenha um aquecimento no planeta. Normal. E nós temos um rol de moléculas na atmosfera que gostam de capturar essa energia. Legal? E o rol dessas moléculas, entre elas, a principal é o gás carbônico. Por isso que está muito associado o aumento da temperatura do planeta Terra com o aumento da concentração de CO2. E isso é um fenômeno natural que rola sempre. Se nós pegarmos historicamente a variação da temperatura no planeta Terra, das eras glaciais, das eras de maior aumento de temperatura, nós vamos ver que elas estão inteiramente relacionadas com o quê? Com a concentração de CO2 na atmosfera. Quando a concentração de CO2 na atmosfera diminui, a temperatura no planeta desce. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quando aumenta a temperatura na atmosfera. Quando aumenta a temperatura na atmosfera, sim, aumenta a concentração de CO2. Aumenta a concentração de CO2. Beleza. Quando abaixa a temperatura na atmosfera, é porque a temperatura na atmosfera, a concentração de gás carbônico da atmosfera diminuiu. Então é uma coisa assim, ligado diretamente. Um dia um aluno me perguntou assim: professor, eu mostrei o gráfico de aumento de concentração na atmosfera ao longo dos períodos mais quentes das eras glaciais. Uhum. E mostrei um gráfico de aumento da concentração de CO2 na atmosfera no período de maior aquecimento, isso historicamente falando. Sim. E no período das eras glaciais, onde caía a concentração de CO2 na atmosfera. A primeira percepção do menino foi assim: professor, os gráficos se encaixam. Isso é verdade? O que eu respondi para ele foi: vem cá, a América do Sul encaixava na África. Se você olhar no mapa, eles encaixam direitinho, né? Sim. É igualzinho os gráficos de concentração. Eles se encaixam. E isso comprova a relação direta de CO2 com a temperatura no planeta. O primeiro químico que verificou isso, que a concentração de CO2 tinha a ver com o aumento de temperatura, foi Arrhenius, lá no século XVI. Legal? Século XVI. Século XVII. Ele verificou isso em seus estudos, entre ácidos e base.
E ele começou a verificar que essas concentrações e a concentração de CO2 influenciava na temperatura, tanto é que no seu estudo ele sugeriu que mais para frente alguém estudasse isso. E um cientista americano, estudou isso corretamente na década de 50, 60. Ele estudou isso de uma maneira fenomenal, numa das áreas de menor poluição do mundo, no meio do Oceano Pacífico. Ele coletou, através de amostras em balões atmosféricos, de CO2 em diferentes altitudes, graduando a concentração de CO2 em diferentes altitudes na atmosfera e vendo que a variação de CO2 anual coincidia com a variação de temperatura anual. E aí ele fez esse estudo ao longo de 20 anos. Então, entre a década de 50 e 70, ele conseguiu comprovar que sim, o aumento de CO2 na atmosfera tinha a ver com o aumento de temperatura. Olha só. Hoje em dia, muitos teóricos falam que teóricos até práticos da parte de meteorologia falam que não existe o problema do aquecimento global. Já ouvi falar, muita gente disse. Que aí é o contrário. O efeito estufa é esse fenômeno natural que eu te expliquei, que é importante, mas o aquecimento global é outra coisa. O aquecimento global é a intensificação desse efeito estufa, aumentando drasticamente a temperatura do planeta Terra. E quando a gente aumenta a temperatura do planeta Terra, a gente pode causar o desequilíbrio das estações do ano, coisas que a gente já identifica hoje, o aumento da intensidade da diferença entre uma estação quente e uma estação fria, de uma estação chuvosa e não chuvosa. A gente pode perceber em Brasília que agora está chovendo muito, mas se prepare, porque esse ano a seca vai ser brava. Tenho certeza que sim, professor. A seca vai ser brava. A sorte nossa com relação aos recursos hídricos é que os reservatórios de água do Distrito Federal estão cheios. Essa vai ser a sorte. Nesse problema aqui do aquecimento global, ele decorre então da emissão desses gases que aumentam a concentração da energia na atmosfera. E quais são esses gases? 55% dos gases que contribuem para o agravamento do efeito estufa é o gás carbônico. Sabe aqueles gases que vêm de spray, aqueles aerosóis? Sim, sei como é que Pois é, antigamente ele era feito de CFC e muitos ainda são feitos de CFC. Não mais no Brasil, mas em outros países do mundo. Era clorofluor... Clorofluorcarbono, muito exato, bem, Dovan. Ó, 10 para você. Obrigado. 24% desses gases contribuem para o aumento dos gases que aumentam a temperatura do planeta. 24% se constituem de CFC. 15% é de metano, o gás metano, um hidrocarboneto, proveniente muito da decomposição da matéria orgânica, do lixo, por exemplo, que ao invés de estar gerando energia elétrica, está gerando o quê? O aumento do efeito estufa. 6% vem do óxido do N2O, do óxido de dinitrogênio. Legal? Então, quais são os principais gases? Se perguntarem para vocês, quais são os principais gases que contribuem para o aquecimento global, nós temos aí o CO2, o CFC, e aí todos os CFCs, o metano e o óxido de dinitrogênio, o N2O. Na seguinte proporção, CO2 55%, CFC 24%, metano 15%, e N2O 6%. E aí você vai perguntar, de onde é que vem isso? Por que está sendo agravado? Fácil. Vamos trabalhar a ideia? Do pós-guerra, a gente teve um aumento da industrialização do planeta. Enorme. Um aumento da industrialização do planeta. E toda a nossa produção, economia, modo de vida foi baseado no quê? No consumo do petróleo.
na queima do combustível fóssil. E esse combustível fóssil, quando queimado, libera a maior parte desses gases que eu estou te falando. Menos o CFC. O CFC é um gás industrial que a gente usa aqui, por exemplo, a gente está aqui no ar-condicionado. Muito desse gás do ar-condicionado, não aqui no Brasil. Te falo, o Brasil assinou um protocolo internacional trabalhando que ia extinguir o gás de ozônio. E o Brasil foi o país modelo nisso. Sério? Disso eu não sabia. Foi o país modelo nisso, promovendo a troca da sua tecnologia. Tanto é que você lembra quando teve financiamento para trocar a geladeira velha para uma geladeira nova? Eu lembro, isso eu lembro. Pois é, você devolvia a sua nova, a sua velha, e você ainda tinha uma linha de crédito com juros baixíssimos para comprar uma geladeira nova, um ar-condicionado novo. As indústrias, para trocarem todo o seu sistema de refrigeração, isso tudo tem a ver com o protocolo que o Brasil assinou. Então não é uma coisa isolada, não foi uma ação simples, simples, agora vamos fazer. Não, foi um acordo internacional que o Brasil voluntariamente resolveu participar, tá? Desde a década de 90, e que veio mudando a sua forma de enxergar. Então, a geladeira velha que trabalhava com esse gás CFC, que servia para fazer o resfriamento da geladeira, no ar-condicionado, nos sprays aerosóis, foram sendo trocados ao longo dos anos. E o Brasil conseguiu isso com perfeição, sendo modelo nessa troca de tecnologia. Lógico que essa troca de tecnologia no mundo foi impulsionado pela situação econômica. Por trás disso, tinha o benefício econômico de alguém. As principais empresas que produziam CFC mudaram sua tecnologia e mudaram a produção dos seus gases aerosóis. Então elas continuaram dominando o mercado e fizeram a transição. Com isso, aqueceu o mercado de venda de eletrodomésticos e a linha branca, vamos dizer assim. Legal? Então teve toda uma movimentação de economia. Mas isso faz parte. Não dá para desvincular meio ambiente da economia. E aí o CFC foi extinto aqui no Brasil e vem numa diminuição desse gás que faz mal também para a camada de ozônio. Mas a camada de ozônio está ali na frente, eu já vou falar dela. Tudo bem? Beleza, vamos lá, continue. Aí a gente tem o gás metano. O gás metano, o Edovan, ele é proveniente também muito da exploração de petróleo, mas no caso aqui não vai estar nem na exploração do petróleo, vai estar mais na decomposição da matéria orgânica. Se a gente pega o lixo que está jogado na rua, o lixo que está aterrado de maneira a não seguir regras de engenharia, de reaproveitamento desse gás metano, esse gás metano ele é jogado na atmosfera. Sim. E se ele está sendo jogado na atmosfera, ele está servindo de quê? Está servindo não de combustível, mas sim de gás do efeito estufa, chamado de GEE, gás do efeito estufa. O N2O também vem da queima de combustíveis fósseis e nem se fala o CO2. Quando a gente queima, por exemplo, gasolina, diesel, querosene, todos os hidrocarbonetos provenientes do petróleo, nós estamos liberando na atmosfera do CO2. O CO2 vem naturalmente, existe na Terra naturalmente, vem da decomposição da matéria orgânica naturalmente. Sim. Decomposição aeróbia da matéria orgânica, naturalmente. Isso sempre teve na atmosfera da Terra. É o dióxido, né? É o dióxido de carbono. Sempre teve na atmosfera. E sempre vai continuar tendo. Ele tem função importante? Vai ter na fotossíntese. Então, continue. A gente vai ter o ciclo da fotossíntese que vai absorver esse CO2 de volta. Aí é que está o grande problema do desmatamento. O desmatamento contribui também para quando a gente queima
a árvore, queima a mata, a gente está liberando cada vez mais CO2 e diminuindo a área de absorção desse próprio CO2. Então a gente quebra o ciclo do CO2 na natureza. Legal? E a natureza, a atmosfera fica com uma maior concentração desse CO2. Como a nossa sociedade é baseada basicamente na queima de combustível fóssil do petróleo, começou com a queima do carvão, na primeira revolução industrial, e aí nesse combustível fóssil a gente chegou aí basicamente ao petróleo, a gente queima e libera cada vez mais o CO2. Um dos investimentos do Acordo de Paris, um acordo importante que vai cair no seu vestibular, menino, presta atenção. O Acordo de Paris sobre mudanças climáticas é a mudança de tecnologia. O Acordo de Paris vem com força para tentar substituir o Protocolo de Kyoto da década de 90, onde o Protocolo de Kyoto estabelecia os créditos de carbono. E uma das formas de estabelecer os créditos de carbono era a mudança de tecnologia. A mudança para novas tecnologias que emitissem menos CO2 ou com geração de energias renováveis. Fontes de energias renováveis. Tá, como a energia solar, onde a China, por incrível que pareça, a China é a maior exportadora de células fotovoltaicas do mundo. Foi a China que fez o preço da energia solar cair no mundo. Olha só. Porque ninguém investia em células fotovoltaicas, era uma coisa muito cara. A China começou a fazer as casas populares dela e colocar energia solar. Então ela teve que produzir células fotovoltaicas. E na China, como nada é pouco, né? Nada é muita pouco. Casa popular, muita célula voltaica, o preço da célula voltaica diminuiu e eles começaram a exportar para o mundo. E aí começou a ter esse boom de células fotovoltaicas. Boa. Então, um ponto positivo para um dos países mais poluídos do mundo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, professor. Lógico. Você falou do dióxido, né, o CO2, e também do metano. Metano. Desses dois, quem é mais pesado, vamos dizer assim? Para o efeito estufa, o Para CO2. O CO2? Para o efeito estufa, não. Para o aquecimento global. Mas porque o efeito estufa, mais uma vez, é um fenômeno natural. O que a gente está fazendo nos últimos 50 anos. Se eu te mostrasse aqui o gráfico, tivesse aqui o gráfico aqui atrás, sim, eu ia ter uma faixa de variação da concentração de CO2. Certo. Eu ia ter um desvio padrão desse gráfico, que a variação ia ficar dentro dela. Nesses últimos 50 anos, a curva, o ponto de deslocamento dessa concentração, ela vem subindo assim. Enquanto ela vem assim, ó, bonitinha, dentro do desvio padrão, nos últimos 50 anos vem subindo subiu assim, ó, VAP. Nossa. Por quê? Pela queima de combustível fóssil. Então, o aquecimento global, através do efeito estufa, é um fenômeno natural. O que está acontecendo é um agravamento do aquecimento global. E esse agravamento do aquecimento global pela queima de combustíveis fósseis não é balela. E olha que eu ainda não falei no derretimento das calotas polares, nem no aumento do nível do mar. E tem outra coisa. Já existem ilhas no Pacífico que sumiram. A ilha de Tuvalu já gerou refugiados ambientais. O mar já tomou a ilha. Nas Filipinas, o nível do mar já subiu. As Filipinas são aglomerados de ilhas, então o nível do mar ali já subiu. Tanto é que em 2010 o governo fez uma reunião embaixo da água, no mar, o governo, o presidente com seus ministros, para protestar contra o aumento do nível do mar em relação ao aquecimento global. Sim. Para os países terem ciências, as grandes nações terem ciência que o seu modus operandi das tecnologias não estavam mais contribuindo para a vida deles e continuam não contribuindo. Continua. Legal? Por quê? Porque, queira ou não queira, a indústria do petróleo é forte e se coloca ainda dominando a energia e as tecnologias no mundo. Entendi.
Nós temos que investir cada vez mais, em novas formas de geração de energia, tá? Aí você me fala, de onde que vem a energia? A maior parte da energia do mundo vem de termoelétrica. Não é abençoado como o Brasil que a gente pode ter hidroelétrica. E o investimento no Brasil sobre hidrelétrica e pequenas usinas hidrelétricas, PHCs, elas não foram bem conduzidas nos últimos 10 anos, tanto é que várias vezes tivemos que ligar as nossas termoelétricas para garantir a energia. Você lembra de alguns apagões nos últimos governos, no governo da Dilma, no governo do Lula? Você lembra do grande apagão que a gente teve na década de 90? Lembro, professor. Isso tudo no governo do PSDB e tudo mais? Sim. Isso tudo tem a ver com o quê? Falta de planejamento e sistemática na área da energia. Nossa. O que acontece? Você lembra daquela novela Avenida Brasil? Avenida Brasil. Eu lembro muito bem que um dia antes do final do capítulo, do último capítulo, teve um apagão em Brasília, bem na hora da novela, você lembra? Essa não lembro. Lembra, não? Foi Você a estava Carminha. assistindo a novela, né? Não, eu tava dando aula na época, mas acabou a aula na faculdade, travou a aula na faculdade e travou tudo. Por quê? Porque a Carminha entrou no ar, todo mundo demandou energia elétrica, deu um apagão no Brasil por causa da Carminha. Olha só. A novela fez sucesso, né? Pro outro dia tiveram que ligar as termoelétricas de tudo quanto é lugar para dar suporte. Acho que foi a última vez que a Globo teve audiência. Exatamente. Acho que foi a última vez. Velhos tempos. Então, o que acontece nessa brincadeira? A questão do CFC, do aquecimento global, ela é muito maior do que a gente pensa. Porque, veja bem, a escolha errada de modus operandi e da tecnologia e da geração de energia faz com que a gente libere gases na atmosfera que são capazes de aumentar o efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. E o aquecimento global vai fazer o quê? Derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, variações térmicas muito grandes, um aumento da temperatura global, diminuição da variação das temperaturas que marcam as estações do ano, e isso prejudica todo um ecossistema. Pensa em plantação nisso. Quando a gente está falando da plantação, em plantações, essas plantações, a plantação de qualquer cultivar, depende da variação das estações, das épocas do ano. Então você acaba influenciando isso de uma maneira negativa, tá? Então isso é um problema muito grande. Então, meninos, se atentem. Efeito estufa, concentração de CO2 é um tópico que sempre vai cair. E vai cair cobrando queima de combustível fóssil, os gases geradores do efeito estufa dentro da química ambiental e qual é o seu principal culpado. Legal? Fica ligado nisso. Maravilha. E como a gente falou de combustíveis fósseis, nós temos aqui os combustíveis fósseis como outro grande tema a ser explorado pelo Enem. Nós temos combustíveis fósseis como carvão, como petróleo, e aí o petróleo vai cair como uma mistura de hidrocarbonetos, tá? Hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio. Aí Sim. entra na parte da química orgânica. Então, os principais hidrocarbonetos, que constituem o petróleo, são misturas de alcanos, onde nós temos o metano, que é o gás natural, que esse é natural mesmo, do petróleo, já vem. Na hora que a gente vai buscar o petróleo lá embaixo, a gente fura o bolsão do petróleo, uma fração de gás sai, que é o metano. Nós temos outra fração de gás, que a gente consegue retirar pela destilação fracionada. Destilação fracionada. A gente tira o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é uma mistura de butano com propano. Que é isso que a gente usa. Que é o gás de cozinha. Gás de cozinha. Que não tem cheiro. Mas quando vaza o gás, a gente tem cheiro porque a gente adiciona enxofre ali para poder dar uma cheiradinha pra gente sentir o cheiro. Ah, é? Não Legal? tem cheiro? Não tem cheiro. Tá? E a gente coloca um cheirinho lá pra gente sentir que tá vazando.
Vem aí agora uma fração, que é uma mistura entre compostos de 5 até 8 carbonos, que é a parte da gasolina. Depois vem o óleo diesel, a querosene, e a gente vai aumentando o tamanho das frações que a gente extrai do petróleo até chegar no piche. Então, esse processo de destilação fracionada, ele é muito cobrado. Muito cobrado. Então, fica ligado, porque essa parte do petróleo, quando você vai estudar hidrocarboneto, seu professor fala sobre ele, fica ligado, porque isso vai cair e vai ser bem cobrado, tá? Vai ser bem cobrado. A gente vai falar aqui dos combustíveis fósseis, a gente também fala simplesmente do gás natural, que é aquela primeira fração do petróleo. Gás natural é uma mistura de gases, mas 70% dele é de metano. Muito desse gás natural, quando a gente vem da exploração do petróleo, é utilizado para indústria, como combustível na indústria, e utilizado como gás natural veicular, o GNV. Tá? Então vale muito a pena trabalhar com isso, explorar esse modus de combustível, tá? O problema nisso aqui é que a gente pode estar trabalhando, se não utilizar esse gás natural, com gás que gera o aumento do aquecimento global. Então, todo o gás natural coletado deve ser reutilizado de alguma forma. E isso é que é a química verde. Química verde é a parte da química que trabalha com a otimização dos processos químicos, com menos energia e gerando menos resíduo e menos poluente. Isso é química verde, que é diferente de química ambiental. Veja bem, eu estou falando de química ambiental hoje, eu estou abordando temas gerais. A química verde é mais aplicada, vamos lá, para a parte da química tecnológica, para a química industrial, onde a gente vai trabalhar com rotas e processos de produção de compostos ou técnicas ou materiais que nós tenhamos o consumo menor de energia, trabalhando com agentes químicos que agridam menos a natureza e que gerem menos resíduo. Trabalhando dentro de um ciclo de melhoria contínua, onde o produto possa ser reaproveitado e não descartado. Isso é a química verde. Tá? Então a química verde trabalha com o conceito de sustentabilidade. E a química verde vai ser um tema de um outro programa nosso, tá? Mais pra frente, onde eu vou chamar mais químicos para junto comigo a gente trabalhar esse conceito. A ideia aqui é debater esse tópico hoje do Enem. Quais são os principais tópicos do Enem? Sobre química ambiental. Outro ponto importantíssimo que a gente tem sobre o Enem é a parte de biocombustíveis, Idovan. Mas essa parte de biocombustíveis eu vou falar daqui depois da nossa musiquinha. Pode ser? Fechado. Então vamos lá, bora de música, pessoal. Rádio Federal, do jeito que você curte. Não saia daí. Pra encontrarmos juntos direção pra caminhar, porque andar tão só não é justo. Andar tão só não é justo. Não desqualifique o mundo levantando outro muro. O importante é estar vivendo e buscar prazer em tudo, pois andar tão só não é justo. Andar tão só. Ao lado dos amigos, eu escapo de qualquer perigo. Se você deixar a solidão te engole vivo, se você deixar a solidão, incensa desperdícios, reinventa precipícios, te protege e castra, dessa ninguém escapa. Se for pra levar na cara amor e porrada, que seja de um amigo verdadeiro e antigo. Ao lado dos amigos, eu escapo de qualquer perigo. Se você deixar a solidão te engole vivo, se você deixar a solidão te escolhe um vício.
vício. Ao lado dos amigos, eu escapo de qualquer perigo. E se você deixar, a solidão te engole vivo. Se você deixar, a solidão te escolhe um vício. Você está ouvindo o programa BV Educação. Seu caminho passa por aqui, com o professor Bernardo Verano. Rádio Federal. Rádio Federal. Rádio Federal. Agora é boa noite, pessoal. Voltamos aqui com o programa BV Educação e vamos continuar com esse tópico de hoje, que é a química ambiental. E continuando com um tema sobre biocombustíveis. E Dovan, quando a gente fala de biocombustível, muito se pensa no álcool. Sim, é o que vem na mente. Mas o álcool não é o bioálcool que se cobra no Enem. O álcool vem da cana, é um combustível renovável. Sim. Legal? Sim, bacana. Mas não é o bioálcool. Vou te contar o que é o bioálcool. Como é que é o álcool? O álcool ele é feito do processo da fermentação do caldão da cana, do mosto da cana. Sim. Legal? Tanto é que, como que foi descoberto esse álcool? É o mesmo álcool da pinga, tá? É o mesmo? É o mesmo. Então eu conheço tá? bem. Só que o álcool que a gente bebe, pelo amor de Deus, não para no posto e pede completa, porque não vai dar grau. 10 no carro, 10 de mim. Não, pelo contrário, vai te machucar inteiro, porque o álcool que tá lá no posto é o álcool anidro, tá? Que não vem junto com moléculas de água, então na hora que esse álcool descer pela sua goela, vai absorver todo o conteúdo de água do seu trato digestivo e vai te queimar, vai machucar muito. Então não beba esse. O álcool que a gente bebe, o álcool etílico, ele é um álcool hidratado, todo já preparado para isso, mas a fórmula química dele é o etanol, é igual. Sim. Tá? E ele vem do mosto da cana fermentado, esse álcool ele acaba evaporando, a gente acaba condensando ele do outro lado e tem ele lá todo bonitão. E no processo de destilação ainda depois, você evapora só a parte do álcool, deixando toda a água dele para trás, e a gente tem esse álcool anidro pronto pro consumo. Mas ele vem basicamente do quê? A gente espreme a cana de açúcar, legal? Faz o caldo, o mosto da cana, ferve e pelo processo de fermentação alcoólica, a gente tem o quê? O álcool. É por aí, tá? A gente tem o álcool. Quando a gente fala do bioálcool, é o seguinte, eu vou te contar uma historinha de como é isso. Sabe a cana? Sim. Tá. Ela, para crescer, ela fez o processo da fotossíntese. Sim, bacana. No processo de fotossíntese, ela absorve o CO2. Sim. Que está na atmosfera. E ela começa a crescer com esse carbono que ela absorve. 1/3 desse carbono que ela absorve vai para a seiva dela. E 2/3 desse carbono que ela absorve vai para formar o corpinho dela, o varapau da cana. Sim. Que é bom demais quando você quer chupar a caninha ali. É uma delícia aquilo. Legal? Vai para formar aquele corpo da cana. Tá. Da seiva, a gente começa a fermentar, forma o mosto. O mosto vai dar a rapadura depois. E vai dar também o quê? Açúcar, pode dar até o álcool. Eu tenho vários produtos finais para ela. Então 1/3 da cana pode virar álcool. 1/3 da cana. 1/3 de toda a massa do álcool pode virar cana. E esses 2/3 que viraram o corpo da cana, sabe o que a gente faz? Joga fora. Joga fora. Não usa fora. pra nada. Não. E hoje já se tem tecnologias que usam essa cana para queimar e gerar energia elétrica. Eu já vi em fornos de indústrias que fazem cimento, você utilizar tanto pneu quanto o resto de cana, bagaço da cana, para fazer energia, para o forno continuar quente, para os alto-fornos continuarem aquecidos.
Mas a gente pode usar essa glicose, essa celulose que a gente está descartando, tá? Porque olha só, esse 1/3 que está na seiva é a glicose bruta, é o açúcar. 2/3 formam a celulose. E o que a celulose é? É um polímero da glicose. O que é um polímero? Eu vou pegar várias molequinhas da glicose e vou somar uma do lado da outra e vou adicionando, formando uma molécula grandona. Essa molécula grandona, pela reação de polimerização, certo? É chamada de celulose. Essa estrutura que a gente joga fora, a gente pode, pelo processo de hidrólise dessa celulose, quebrar de volta, porque a gente não somou, a própria planta não somou a glicose para fazer celulose no processo de polimerização, então ela pode quebrar a glicose em moléculas menores, a celulose em moléculas menores, voltando a ser glicose. E se volta a ser glicose, eu posso fazer o processo de fermentação e gerar mais álcool. Nem todas as plantas industriais, as usinas de álcool no Brasil estão preparadas para isso. Elas até reutilizam o bagaço, mas como energia, não utilizam para fazer o bioálcool. O bioálcool vem desses 2/3 da cana que a gente joga fora. Vem do quê? Vem do corpo da cana, vem da celulose ali da cana. Então, se a gente pega essa cana e faz um processo de hidrólise, a gente volta a ter a glicose da celulose. Da celulose, a gente forma a glicose. E a glicose a gente pode fazer de novo o processo de fermentação que gera a cana. Então fica ligado nisso. Olha só, falei de polímeros. Tudo bem? Falei de polímeros, reação de polimerização. E falei da reação de hidrólise, que é a quebra desse polímero para formar de volta a glicose, que pode ser reutilizada, essa glicose, reutilizada no processo de formação do álcool. E o bioálcool vem daí, da reutilização da celulose. Deu para entender? Agora sim. Como é que ele vem? Não vem do processo de formação do álcool normal que a gente está. Vem do processo da formação do álcool, da reutilização do bagaço da cana. Tá? Agora sim. E a gente tem aqui, quando a gente fala de biocombustíveis, o que a gente mais escuta é do biodiesel. O biodiesel, Edovan, ele é uma solução? É, mas infelizmente o Brasil não utilizou essa solução de maneira correta. E não reviu a sua política de biodiesel, de biocombustível, até hoje de uma maneira satisfatória. Nós podemos produzir biocombustíveis de uma maneira satisfatória, principalmente o biodiesel, diminuindo a poluição atmosférica. E é importante reduzir a poluição atmosférica. E como, meu povo? Pensa só, sabe o que é a atmosfera em proporção no planeta Terra? Pega uma maçã, descasca sua casca. A casca do planeta Terra é a nossa atmosfera em proporção ao planeta. A casca da maçã é proporcional à atmosfera no planeta Terra. Se a maçã inteira fosse o planeta Terra, a casca seria a atmosfera. É aí que a gente vive. Saquei. Então a gente vive nesse pequeno espaço dentro do nosso planeta. Então a gente tem que prestar muita atenção no que faz com ele. Se a gente reaproveita e faz biocombustíveis, nós estamos diminuindo a poluição atmosférica. Estamos diminuindo o efeito estufa. Estamos diminuindo os problemas da camada de ozônio e da chuva ácida. Legal? Vamos nessa. Vamos nessa para pelo menos a gente fechar a parte da atmosfera aqui. Vamos lá. Então, por exemplo, a gente forma biodiesel através de um óleo vegetal. Tanto é que você vê o pessoal recolhendo os óleos utilizados nos restaurantes. Sim. Legal? Sim. Que esse óleo utilizado em restaurante pode virar duas coisas. Pode virar em casa. Pode virar sabão ou pode virar biodiesel. Quando vira biodiesel, a gente tem que fazer um processo chamado de transesterificação. Desculpa, dá para repetir? Transesterificação. Tá bom.
A esterificação é um processo muito cobrado no Enem e no vestibular da UNB, quando a gente pega um ácido carboxílico, um ácido orgânico, reage com um álcool e forma um éster. No caso aqui, o óleo vegetal é um grande éster. Aliás, ele é um triéster. Tem 3 grupos ésteres. Que a gente vai reagir com um álcool. Que álcool a gente vai reagir? Numa planta industrial de biodiesel, a gente vai interagir muito com metanol. Mas no Brasil, a gente reage muito com etanol, até pela facilidade de se encontrar o metanol. Reagindo o bioálcool com etanol, a gente vai ter a formação de um novo éster. Por isso eu pego um éster e transformo em outro éster. E aí por isso que se chama transesterificação. Só que esse novo éster formado é o biodiesel, que pode ser utilizado no lugar do diesel. Por isso que o governo tinha uma plataforma que no início da década de 90, a gente utilizava aí, nova década do século 21, 2000 a 2010, a gente ia ter um acréscimo aí de 5% de biodiesel no diesel tradicional e a gente já era para estar na marca de 25% de biodiesel no diesel normal. Então, 25% do biodiesel. A gente ia ter em 1 litro de diesel 250 ml de biodiesel, diminuindo a poluição atmosférica. Mas a gente não tem isso. Por quê? Por escolhas erradas dentro da nossa política que cabe um debate aqui mais para frente. Que como eu quero agora fechar essa parte de poluição atmosférica, eu vou deixar para comentar em outro programa. Só que também, além de formar o biodiesel, aliás, Edu, eu vou contar uma história rápida que vale a pena contar. Manda. Uma vez eu fiz um biodiesel em casa. Eu peguei óleo. Você fez em casa? Em casa. Peguei óleo. Peguei óleo, joguei álcool. O álcool mesmo de cozinha, de que a gente tem em casa, o álcool líquido. Bati no liquidificador. Formei biodiesel e glicerina, o glicerol. Tirei o glicerol, porque ele fica em cima do composto. Tirei o glicerol. Sobrou o biodiesel. Tá. O que eu fiz com o biodiesel? Botei na caminhonete de um amigo. E a gente foi rodar com esse biodiesel. Ele tava sem gasolina, botei o biodiesel. Sem combustível, botei o biodiesel. Só biodiesel. O grande lance é o seguinte, o carro roda. Essa é a minha pergunta, eu tô curioso. Roda. E roda legal. O grande lance é o seguinte, você não vai ter aquela mesma aceleração nem nada, porque o carro não está regulado para o biodiesel completo, 100%. Sim. Mas ele roda. Legal? Roda. Quilometragem, ele vai consumir mais combustível do que na quilometragem... custo-benefício normal, né? de quilometragem. E o outro grande problema é que depois de meia hora rodar com esse combustível, cara, eu saí me sentindo dentro de uma fritadeira. Que cheiro de óleo. De pastel, eu tava me sentindo o próprio pastel. Entendi. Tá? Mas funcionava legal, tá? Só que o seguinte, a longo prazo não vai dar certo, porque o carro não está regulado. Se você for fazer isso que eu tô te dando a ideia, regula o motor do carro para isso. Claro. Tá? Vai fazer a regulagem lá das injeção eletrônica para isso, para rodar perfeito. Tá? Então fica ligado, formação de biodiesel, processo de transesterificação, óleo vegetal com um álcool, metanol ou etanol, formando o biodiesel e o glicerol. O glicerol é um álcool muito utilizado, é um triálcool muito utilizado na indústria farmacêutica. Então tem muita venda para a indústria farmacêutica e indústria de comércio. Então você não perde nada. Perde nada. Que maravilha. Outro problema que nós temos importante, que é cobrado, é a chuva ácida. A chuva ácida vem da formação de óxidos ácidos que, em contato com a umidade do ar, geram uma acidez na chuva. Toda chuva é naturalmente ácida, porque na atmosfera já tem o CO2. O CO2 se solubiliza na umidade do ar, na chuva, e vai formar o ácido carbônico em concentração baixinha.
mas vai fazer com que o pH da chuva, naturalmente, essa chuva que está tendo hoje, o pH dela seja em torno de 5,5. Nem por isso a gente vai derreter por causa disso. Tá caindo uma chuva ácida em você, natural que não vai te derreter. O grande problema é quando tem um agravamento dessa chuva ácida. E esse agravamento vem justamente da queima de combustíveis fósseis. Olha o cara aqui de novo. Lá vem ele. O combustível fóssil tem uma pequena porcentagem de nitrogênio e enxofre em sua composição. E a liberação desse nitrogênio e enxofre, que em contato com o oxigênio do ar atmosférico, formam os óxidos de nitrogênio e enxofre, que fazem a formação do ácido sulfúrico e dos ácidos nítrico e nitroso. Aí sim eu tenho uma diminuição do pH da atmosfera e graves consequências com essa chuva mais ácida, como o empobrecimento do solo. A plantinha cresce mais fraca. A diminuição do pH dos corpos hídricos, morte dos peixes. Em grandes centros urbanos, a gente vai ter o quê? Muitas obras são feitas, muitas obras artísticas, muitos prédios têm a fachada de mármore. E esse mármore vai ser corroído por essa chuva ácida, se transformando em gesso. Então temos todos esses problemas das chuvas ácidas. Outro tópico muito explorado é o problema da camada de ozônio. E aí vem uma coisa que eu acho importante. Muitos livros de geografia, muitos livros de história fazem o seguinte. Eles colocam, de história, muitos livros de geografia, muitos livros até de química colocam a camada de ozônio no meio da troposfera, entre a troposfera e a estratosfera. Não, ela não fica ali, dentro da atmosfera. Vem a troposfera, que é a camada onde a gente vive, vem a mesotroposfera, vem a estratosfera, e no meio da estratosfera a gente vai ter a camada de ozônio, porque lá existem condições ideais, para a formação do ozônio, que é a molécula de O3, que é uma molécula polar, meu povo. Apesar dela ser uma substância simples, pelo efeito ressonante de sua ligação π, ela vai ser uma molécula polar e vai absorver muito a energia ultravioleta do tipo C, que é a pior de todas, provenientes do Sol. Então, a camada de ozônio é um escudo natural contra essa radiação ultravioleta do Sol. Quando a gente fala de destruição dessa camada de ozônio, o termo correto é depleção. E não existe buraco na camada de ozônio. Ozônio é gás e não forma buraco na camada de ozônio. Tem um afinamento dessa camada. Se tem um afinamento dessa camada, a radiação consegue atravessar a camada. Esse que é o problema. E por que ocorre essa depleção, esse afinamento da camada de ozônio, detectado primeira vez na década de 60 por pesquisadores mexicanos? Porque o que acontece? Os CFCs, principalmente os CFCs, os gases utilizados como freons, aerosóis, esses CFCs, eles são utilizados muito como o quê? Eles são utilizados como destruidores da camada de ozônio. Ele quebra a molécula do O3, formando o ozônio normal e o O2 separado. E eles ficam atuando na depleção da camada de ozônio por 100 anos. Por isso da importância do acordo que eu falei no início do programa. Kyoto? Não, no início do programa eu falei do acordo que o Brasil assinou, que foi expoente na diminuição da emissão dos gases CFCs. É verdade. Com isso, de maneira rápida, eu fecho esses outros tópicos, porque eu ainda tenho muito assunto sobre chuva ácida e sobre camada de ozônio, que eu vou contar em um próximo programa. E em um próximo programa sobre química ambiental, eu vou te falar dos outros tópicos, ainda tem mais tópico de química ambiental. Como, por exemplo, resíduos sólidos, calagem, recursos hídricos. E aí com recursos hídricos dá pra gente fazer um programa só sobre água, só sobre recursos hídricos. Nessa brincadeira toda, a gente volta em um próximo programa falando tudo isso. Lembra que desse programa ainda a gente tem que falar, a gente só falou sobre a atmosfera, biocombustíveis, o que pode ser feito com isso,
E nem falamos ainda sobre os efeitos na saúde da população, que são são consequências graves. Meu povo, eu estou acelerando aqui porque nosso tempo acabou. E com isso, fica aberto para um próximo programa a gente ainda falar de resíduo sólido, calagem e recursos hídricos. Fora o programa de Química Verde. Eu só tenho a agradecer a presença de todos aqui hoje, todos que escutaram o nosso programa, todos que participaram ou passaram por aqui. Espero que tenham gostado desse tema. Dá uma dica, gostou ou não, para a gente poder voltar. E voltamos com mais esse tópico em próximas ocasiões, Edovan. Fechado, professor. Te espero na próxima quinta-feira aqui. Só ressaltar que esse dia 28 de abril foi o Dia da Educação. É verdade. E o Dia da Educação, eu escrevi uma crítica que hoje também não deu tempo, que fica para o próximo programa. E o nosso próximo programa começa com essa crítica sobre a educação que eu escrevi, mas o programa vai estrear uma nova tendência nossa aqui. Uma vez por mês a gente vai falar sobre orientação educacional. Profissional, aliás. Orientação profissional. E a gente vai começar a falar de uma profissão que poucos conhecem e muitos querem saber. Sobre as carreiras militares. Boa, professor. Bom tema. No mês de agosto vamos falar sobre medicina. Boa. E no mês de setembro vamos falar sobre agronomia e engenharias em geral. Legal? Fechou. Então fiquem ligados no programa BV Educação, que temos muitas novidades daqui para frente. Muito obrigado a presença de todos e até um próximo programa BV Educação. Boa noite, Dovan. Boa noite, professor. Encerramos mais uma edição do programa BV Educação. Acompanhe-nos pelo Facebook, facebook.com/BV Educa. Até o próximo programa, pois seu caminho passa por aqui.